Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo à edição do Redação Hit deste sábado. Eu sou Tabata Pote e te mantenho muito bem informado neste momento. A inadimplência fechou o mês de maio em patamares alarmantes. Mais de 70 milhões de pessoas não conseguiram pagar todas as contas. Números que chamam a atenção e apontam o agravamento do cenário consolidado como um dos maiores desafios econômicos e sociais do momento. Em maio de 2025, os números mostram um crescimento de 6,28% no número de inadimplentes em comparação com maio de 2024. A variação anual observada nesse mês superou o mês anterior, indicando uma aceleração na inclusão de novos devedores. Na análise mensal da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas do Brasil, a variação é expressiva, de 46,17%. E a inclusão dos consumidores com tempo de inadimplência aumentou de 3 a 4 anos, registrando a variação. O tempo médio de atraso das dívidas hoje é de 27,9 meses, ou seja, aproximadamente 2 anos e 3 meses. Em relação à faixa etária, a maior participação de devedores no Brasil em maio foi do grupo de 30 a 39 anos, representando 23,67% do total de inadimplentes. Essa faixa etária concentra cerca de 17 milhões e 46 mil pessoas negativadas, o que significa que mais da metade, 51,44% dos brasileiros nesse grupo etário, estão com o nome em cadastro de devedores. A distribuição por sexo se mantém equilibrada, com 51,13% de mulheres e 48,87% de homens entre os devedores, com uma idade média de 44,8 anos. Os dados de abril já indicavam essa tendência, com 23,73% dos devedores na faixa de 30 a 39 anos e 51,21% desse grupo etário negativado, reforçando a consistência do perfil ao longo dos meses. O Brasil é um dos países que mais acolhem refugiados no mundo. O número de pedidos para recebimento dos estrangeiros não para de aumentar. Em 2024, o Brasil registrou mais de 68 mil pedidos formais de refúgio, representando um aumento de cerca de 16% em comparação com os números de 2023, quando foram contabilizadas mais de 58 mil solicitações. Os dados integram o relatório anual Refúgio em Números, divulgado pelo Ministério da Justiça. O levantamento destaca a Venezuela como o principal país de origem dos solicitantes, com mais de 27 mil pedidos protocolados ao longo do ano. Na segunda posição estão os cubanos, que apresentaram um crescimento expressivo nas solicitações. Já os angolanos ocuparam o terceiro lugar. O total de pedidos realizados no país em 2024, os homens representam a maioria, solicitando mais da metade dos requerentes. A definição de refugiado no Brasil segue os critérios estabelecidos por tratados internacionais e também pela legislação nacional, que incluem perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou até mesmo opiniões políticas, bem como fuga de conflitos armados e situações de violência generalizada. Desde 2015, o Brasil já acumulou 454 mil solicitações de refúgio. A maior parte foi feita por 4 países: Venezuela, Cuba, Haiti e Angola. No entanto, o país também recebeu pedidos de refúgio de pessoas de outras 171 nacionalidades. Além do crescimento nos pedidos, o número de refugiados oficialmente reconhecidos no Brasil também aumentou. Até o fim de 2024, mais de 156 mil pessoas obtiveram esse status. Os venezuelanos continuam sendo a nacionalidade mais contemplada com o reconhecimento do status, respondendo por mais de 9% dos casos. A carteira de habilitação é um documento fundamental para dirigir carro e moto no Brasil, mas uma pesquisa inédita realizada pela Secretaria Nacional de Trânsito aponta que metade dos proprietários dos veículos registrados no Brasil não possuem o documento na categoria. No Brasil, existem cerca de 75 milhões de pessoas com CNH, a Carteira Nacional de Trânsito.
O problema é que nem todo mundo presente no trânsito está devidamente apto a dirigir. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, revelou que 53% dos proprietários de motocicletas não possuem habilitação. Nesse sentido, Letícia Majeste, que é diretora de ensino de uma autoescola de Teixeira de Freitas, explica por que é tão importante fazer o processo para obter a CNH. Além de ser um documento, né, te dá oportunidade de trabalho, a CNH, ela na verdade, quando você adquire a CNH, você passou por um processo com a autoescola. E muitas pessoas não têm a possibilidade, antes de entrar numa autoescola, de ter acesso a informações importantes sobre o trânsito, sobre a direção defensiva, sobre a legislação, o que posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, é um processo muito importante como uma pessoa que vai utilizar o trânsito de forma segura. Um dos benefícios de ser habilitado é a maior abertura para o mercado de trabalho. Afinal de contas, algumas funções acabam exigindo que os seus funcionários tenham CNH. Na minha empresa, um dos requisitos básicos para a contratação é realmente a habilitação de moto e também de carro, pelo menos AB, né? Categoria AB. Então, hoje é importantíssimo a pessoa estar habilitada para poder conseguir uma vaga com mais rapidez e também até para a evolução salarial, né? Porque o leque vai abrir mais de opções de trabalho dentro de uma organização. É importantíssimo isso. Até porque também não ter habilitação, e muita gente não tem, e pega esse trânsito que hoje está cada vez mais caótico, o acidente pode acontecer com mais frequência, né? Então tem que estar atento a essas questões. Letícia explica como é feito o processo para se tornar habilitado. Precisa ter 18 anos, e se você tem 18 anos, a sua identidade ela precisa estar atualizada, tem que ser então maior de 18 anos. Fiz 18 anos ontem, ok, hoje eu vou atualizar a minha identidade para poder tirar a sua habilitação. O que eu tenho que fazer? Você vai no SAC ou vai aqui na Ciretran, na 24ª Ciretran, você vai solicitar o laudo. O laudo é o documento de abertura do seu processo junto ao Detran, que vai constar o seu númerozinho do RENASH. Então, você vai pagar, é um boleto que você tem que pagar, vai tirar foto, então vai arrumadinho, vai coletar a sua digital, vai fazer assinatura igual um documento e depois vai sair qual é a clínica que você vai fazer seu exame médico e psicológico. Isso é um sorteio, não é algo que você escolhe. Faz o seu exame médico e psicológico, passando, aí você inicia o processo com a autoescola. Agora, na parte da autoescola, como são feitas essas aulas? São 45 horas aulas de curso teórico que a pessoa precisa fazer. Como eu falei, ela vai ter que aprender lá direção defensiva, meio ambiente, primeiros socorros, legislação, mecânica, né? Então, é um conteúdo bem extenso. Ela vai fazer isso online. Hoje aqui na Bahia, desde quando a gente passou pela pandemia, o curso não é mais presencial, ele funciona online e ao vivo. Então, nós temos o instrutor dando aula no computador lá de cá e o aluno na sua casa, no celularzinho, assistindo a sua aula, validando a presença. Mais do que um documento, a carteira de habilitação é uma ferramenta indispensável para garantir um trânsito mais seguro. A pessoa tem noção do trânsito, né? E muitas vezes a pessoa que não tem a carteira não sabe o que está acontecendo, não sabe como manejar no trânsito. Então a importância é muito grande e muita gente aqui não tem habilitação. E isso tem que ter uma fiscalização maior. Ontem mesmo tive um acidente e o rapaz não tinha habilitação. Para mim é muito importante, porque eu também tirei a minha recentemente e para mim eu aprendi muita coisa, né, a respeito das leis de trânsito e eu acredito que todo mundo deveria dirigir, né, de maneira correta e regular, né, assim, não só por conta da sua proteção própria, mas por conta dos outros também, né. É isso aí, segurança em primeiro lugar para você e para os outros ao redor no trânsito. E agora, olha só essa história que bonita. Um homem solteiro resolveu adotar 5 filhos em Santa Catarina. O motivo foi para não separar os irmãos biológicos que estavam em um orfanato. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Michele Veiga.
o amor não tem limite, né? Ainda mais quando você quer ser pai ou mãe, né? E que se encaminha para a adoção. Hoje são mais de 33 mil crianças à espera de um lar no Brasil de pais adotivos. E aconteceu um caso um pouco inusitado, mas cheio de afeto, em São José, na Grande Florianópolis. São José bem pertinho de Florianópolis, para quem não sabe. Um senhor, né, que já está aí ao alto dos seus 48 anos, ele tinha um sonho de ser pai. Não conseguiu formar aí uma família tradicional e, por isso, o Francisco Luiz Có, aproveitou para fazer esse gesto da adoção. Ele foi lá primeiro e conseguiu, desde 2011, estava na fila, nos registros, nos cadastros, e conseguiu adotar um casal de irmãos. Mas depois surgiu para adotar mais 3 crianças. E essas 3 eram irmãs. Ele não quis separá-los e, por isso, hoje é pai de 5 crianças. Como eu disse, em São José, aqui em Santa Catarina. Hoje ele tem crianças aí de 14, 9 anos também, né? E outras somando aí 16 e mais 14 anos. Então, né, o pessoal com uma família bem grande, adolescentes já. E lembrando, né, gente, o que mais causa tristeza nos caminhos da adoção é justamente a adoção tardia, que muita gente se nega a adotar crianças com mais idade, vamos dizer assim, se é que criança tem mais idade, mas a partir dos 5 anos a negação vem muito mais forte e essas crianças acabam ficando em abrigos temporários. O mês passado, o mês de maio, teve o mês da conscientização sobre essa questão da adoção no país. Como eu disse, 33 mil crianças, mais do que isso, esperam um lar, uma casa, um lar definitivo. Muitas delas, inclusive, são adotadas tardiamente, com mais de 5 anos, e acabam sendo devolvidas novamente para os lares seguros, porque a família não se adaptou, por questões ali que tem que ter uma estrutura um pouquinho emocional maior para lidar com essa criança. Diferentemente do caso do Francisco, que deu esse exemplo para não deixar os irmãos separados, acabou adotando e formando essa grande família aqui em Florianópolis. Você que quer adotar, né, na região da Grande Florianópolis, você que quer adotar, procure as assistências sociais do seu município, as secretarias, eles encaminham, assim também como o Conselho Tutelar e também o Ministério Público. Lá tem todo um aparato para você seguir as documentações e entrar nas filas de adoção. A adoção é uma atitude de amor, mas também de responsabilidade. Como eu disse, muitas crianças tardiamente são adotadas e acabam sendo devolvidas novamente para os abrigos, pois as famílias não se adaptaram. É um ato de responsabilidade, mas, claro, de formar uma grande família e de amor. E veja a seguir, alegria e criatividade. Passageiros de ônibus se reúnem em São Paulo para tomar café da manhã juntos no coletivo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. A descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação para instalar um gasoduto em Lima, no Peru, confirma que túmulos pré-hispânicos ainda existem sob as camadas de asfalto e terra sobre as quais a capital peruana foi construída. Uma múmia de mais de 1000 anos foi descoberta acidentalmente em Lima por trabalhadores de uma empresa de gás. A equipe trabalhava na última segunda-feira quando viu os primeiros indícios a 50 centímetros de profundidade. A surpresa veio após escavar até 1,20 m, quando perceberam que estavam diante de uma múmia de uma cultura pré-hispânica de um menino que tinha entre 10 e 15 anos. Ao lado do corpo havia objetos de cerâmica como tigelas, pratos, garrafas e jarras, com formas geométricas e figuras humanas de pescadores. O arqueólogo Jesus Barramonde afirmou que o sepultamento e os objetos correspondem a um estilo que se desenvolveu entre 1000 e 1200. A tumba e os artefatos pertencem à cultura pré-inca de Chancai,
que ocupou grande parte dos vales de Lima entre os séculos XI e XV. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações em Lima, a empresa registrou mais de 2.200 achados arqueológicos acidentais. E olha, na capital paulista, por ser um polo de criatividade, ainda existe muito espaço para inovações. E ainda te quebra com muita alegria. Em uma linha de ônibus, na zona sul da cidade, quem embarca pode começar o dia tomando um café da manhã, comemorar o aniversário e, se for o caso, até mesmo celebrar chá de bebê. Quando se faz o mesmo trajeto todos os dias, é normal que alguns rostos no transporte público se tornem familiares. Mas a linha 50 e 652 da Zona Sul de São Paulo elevou esse fenômeno a outro nível, transformando os seus passageiros uma verdadeira família, com direito a café para acordar, festas de aniversário e chá de bebê durante as viagens de ônibus. O grupo é tão unido que ganhou até um nome: Café do Ônibus. Com direito a perfil no Instagram e muitas celebrações, a turma vem alegrando o percurso de dezenas de paulistanos a cada dia. O paulistano gasta, em média, 2 horas e 47 minutos no transporte público por dia. Isso significa que um habitante passa, em média, 42 dias do ano em trens, ônibus ou metrôs. Tantas horas juntos faz com que muitos passageiros e motoristas tornem-se conhecidos e até amigos. Foi o que ocorreu na linha 5652 das Petrans, que faz o trajeto entre o Jardim 14 Centenário e a Praça da Sé. Além de compartilharem o coletivo diariamente, os passageiros decidiram compartilhar também bolos, cafés, histórias e bons momentos. Toda semana, o grupo Café do Ônibus faz jus ao nome e organiza um café da manhã no trajeto. Cada passageiro contribui com algo e, no fim, todos podem desfrutar de uma verdadeira refeição com sucos, bolos, pães de queijo, biscoitos e, claro, um saboroso cafezinho. As datas comemorativas também são sinônimo de festa por lá. Dia das Mães e Dia da Mulher são celebrados a bordo, com direito a lanches e lembrancinhas. Além disso, passageiros recorrentes ganham festas de aniversário com bolo e salgados, que contam sempre com planejamento do motorista também. Uma das passageiras, grávida, ganhou até mesmo um chá de bebê. Ao subir no coletivo para mais uma jornada, ela se deparou com uma festa surpresa dedicada a ela, com presentes para o mascotinho do ônibus. A cidade de São Paulo é um lugar encantador, onde tudo acontece, onde se trabalha, tem a correria da vida e a alegria das pessoas que nessa linda cidade vivem. E olha que bacana, a cor rosa começou a tomar conta das ruas de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Isso porque começou a época de florada dos ipês, é a coisa mais linda. A árvore se tornou símbolo da cidade e também do estado. Tão bonitas que são capazes até mesmo de competir com o pôr do sol. Assim são as flores do ipê rosa, espécie que começou a dar as caras em todo o Mato Grosso do Sul. Os ipês eles respondem aos estímulos ambientais, assim como todas as espécies, para iniciar seu período reprodutivo. E com a baixa de temperatura e a da umidade, são sinais ambientais, a temperatura, para que ele invista no seu processo reprodutivo. O ipê rosa é uma espécie de abre-alas da temporada. Em poucos dias teremos cores que vão enfeitar as ruas do estado até o mês de outubro. Cada um é uma espécie, tem sua gama de polinizadores, tem suas interações ecológicas e por conseguinte, tem seu espaço de florescimento e frutificação na natureza. Começa daqui uns 15 dias a floração do ipê roxo. Na sequência, a gente vai ter o ipê amarelo entrando pelo inverno também. E na sequência, depois de todo o inverno coberto pelas espécies de ipê, não significa que o rosa não vá se reproduzir novamente ao longo do período. Mas vem o branco fechando a temporada em setembro, outubro. E se engana quem pensa que o ipê é apenas uma árvore bonita. O especialista explica que a espécie é essencial para a conservação do meio ambiente. Ao longo de todo o período, alguma espécie vai estar oferecendo recurso. Muito importante a gente ter espécies oferecendo esse tipo de recurso, como flores, néctar, pólen, para as espécies que visitam, como abelhas, como beija-flores, araras. Há 2 dezenas de serviços ambientais que a gente poderia enumerar pela própria existência dessa árvore. Quem não gosta de apreciar
uma espécie dessa nesse seu esplendor, né, de florada. Isso traz um bem-estar ao cidadão. E se você é daqueles que não pode ver um ipê florido, que corre para tirar uma foto, é melhor se apressar, porque alguns duram apenas poucos dias. Ela tem essa florada explosiva, né? Ela perde as folhas, investe na reprodução e dá esse encopamento de flores maravilhoso. E ela tende a durar muito pouco mesmo. Esse processo, em menos de 15 dias, essa árvore já não vai mais estar tão formosa, tão esplendorosa como está agora. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Manaus, no Amazonas. Localizada no norte do país e a capital do estado do Amazonas, Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. O local é um espetáculo natural onde as águas escuras do Rio Negro se encontram com as águas barrentas do Rio Solimões, sem se misturar por quilômetros devido às diferenças de temperatura e densidade. A cidade é sede do maior evento de conservação ambiental do mundo, o que demonstra o seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação da Amazônia. E vamos então abrir a nossa janela para ver a vista de Manaus neste momento. Você está vendo a imagem, a vista da Praia da Ponta Negra, que é a mais famosa da cidade. O balneário fica na margem do Rio Negro e conta com uma extensa faixa de areia, além de águas frescas na medida. Um bom lugar para onde correr nos dias mais quentes de Manaus. A estrutura da Praia da Ponta Negra faz com que o complexo se transformasse em um dos principais pontos turísticos da cidade. Por lá, há um largo calçadão, quadras esportivas, como vocês veem nas imagens, mirantes, chafariz, espaço para shows e também outros eventos, além de quiosques com comidas regionais e lanches. É um lugar excelente para crianças e adultos. E com essas imagens, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana. Até mais.